Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula 5 do curso de Meditação e Mentalização. Eu sou Rodrigo Barana e agora, nesta aula, vamos falar na terceira parte sobre o autoconhecimento. Tá certo? Então, a gente passou, nas duas primeiras aulas bastante sobre o porquê buscar o autoconhecimento, como buscar o autoconhecimento, falamos sobre os chakras, sobre as emoções, falamos bastante também sobre as dores, sobre onde moram as dores, sobre o que eu escondo dentro de mim, que mais sobre os traumas de infância, fizemos práticas relacionadas a esses temas e hoje vamos trazer, né, entrar mais a fundo naquilo que chamamos de sombra, naquilo que chamamos de trevas interiores, entender um pouco mais sobre isso e discutir um pouco sobre isso e trazer no final práticas que vão ajudar a lidar com isso. E eu vou trazer aqui agora, nesta aula prática, mais técnica sobre o que a gente está falando. Nas primeiras aulas, nas 4 primeiras aulas, eu trouxe bastante coisa sobre o que a gente falava, né, sobre práticas sobre os temas, mas práticas um pouco mais simples, né? Hoje eu vou trazer uma técnica que é simples também, mas que já tem um fundamento um pouquinho mais complexo do que falamos até agora, tá? A ideia do curso não é complicar muito, né? O próprio nome diz, meditação e mentalização com praticidade e simplicidade, mas, né, nesta aula vamos continuar nisso, mas com uma técnica um pouco mais aprofundada, para vocês sentirem tudo que a gente está falando, tá bom? E então vamos lá, vamos começar então, né, nessa aula 5, vamos falar, como eu falei, sobre as sombras e também sobre os potenciais, tá, que estão escondidos dentro de você, muitas vezes sem você saber que você os tem, né, mas que do mesmo jeito que tem sombras escondidas, com o passar dos anos escondemos também alguns potenciais, algumas energias próprias da nossa natureza que não nos damos conta, né, que as temos. Tá certo? Então vamos começar primeiro falando sobre as sombras. Tá? Então, sombra, o que é sombra? Sombra é aquilo que você acumula dentro de si por anos e anos, né? Através de medo, de raiva, de angústia, de ansiedade, de maus tratos, de violência, de rancor, de ódio, de tristeza, de vícios, de comportamentos repetitivos, de preocupação, de culpa, indignação, ego, xingamentos, pesares, desilusão, decepção, etc. Então, é, como falamos, né, no estudo dos chakras, cada chakra tem uma ligação maior com um tipo de emoção ou de sentimento, né, e que com o passar dos anos, com a repetição dessas emoções e sentimentos, as energias correspondentes a estas emoções e sentimentos vão se acumulando nos chakras, né? E vamos falar também um pouco nesta aula que essas emoções, esses sentimentos, essas energias, esses chakras acumulados ao longo de anos têm memória, né? Então já chegamos lá, mas aqui eu já só estou trazendo que as sombras nada mais são do que aquilo mesmo que a gente escondeu dentro de nós, ou porque estávamos fugindo disso, ou porque não queríamos olhar para isso, ou porque queríamos
fingir que não existia ou fantasiar uma outra realidade para nos sentirmos bem, e com isso fomos deixando essas energias se acumularem, o que chamamos de sombras interiores. E essas emoções e suas respectivas energias, né, como a gente estudou, acumulam-se em chakras inferiores. Tá? E como eu falei, possuem memória. Como assim? Tá? Então, assim como a inteligência emocional, como a gente falou, como a percepção das emoções, existe a memória emocional. Como funciona, tá? Vamos supor que você tenha, ao longo de anos, guardado com, vamos supor, com seu irmão, um tipo de relacionamento, né, que ele sempre implicava com o que você dizia e você não gostava daquilo e aquilo te deixava irritado ou com raiva. E você foi sempre ficando irritado e com raiva com aquilo. E foi deixando em você sentimentos disso, porque seu irmão sempre fazia isso com você, né? Você achava que era por mal, podia não ser, mas sempre ia se repetindo esses comportamentos e você ia sempre ia tendo os mesmos tipos de emoção ou de reação quanto a isso. Até que chegou um determinado ponto que você mesmo inconsciente do que você estava sentindo ou do que seu irmão estava fazendo, qualquer pessoa que fizesse algo semelhante a você, para você, você sentiria a mesma coisa e teria as mesmas reações. Por quê? Porque a sua energia, é, o seu chakra e aquelas emoções ligadas a esse chakra já tem uma memória que para esse determinado tipo de comportamento ou de coisas que estão fazendo com você ou de emoções que você sente, você já tem lugar direcionado para estas emoções e energias. E que qualquer pessoa que faça isso com você, aquele chakra, aquele acúmulo de energia similar irá se manifestar com o mesmo tipo de irritação e de raiva que você tinha quando seu irmão fazia isso com você. Isso chamamos de memória. Né? Tem a memória da mente, que é a mesma coisa com pensamentos que guardamos ao longo de anos e utilizamos às vezes automaticamente. Existem as memórias emocionais e energéticas que têm o mesmo tipo de comportamento. Podemos fazer um paralelo, né, entre esses dois tipos de memória. E o que é bom tirar disso? Que nós vamos, né, para entrarmos em nossas sombras, temos que ter consciência de que algumas coisas que fazemos e que achamos que já é nosso jeito, eu sou irritado sempre quando acontece essa situação. Se olhar direito, você tem o hábito de se irritar com isso. Tem o hábito criado quando seu irmão fazia isso e que você adquiriu o hábito de ter uma reação sempre da mesma maneira quando isso acontecia. E como qualquer hábito pode ser modificado ou eliminado ou transformado, tá certo? Então é isso que a gente vai tentar entender nessa aula e na prática que vamos fazer, tá? É, ou seja, o mais importante é entender que essas coisas relacionadas às suas reações ligadas principalmente aos chakras inferiores podem ser alteradas, pois são hábitos, são memórias guardadas nesses chakras, memórias emocionais e energéticas. E nesse caso é importante saber observar em cada situação que lhe traga algum comportamento que não te faça bem, o porquê isso aconteceu, onde impactou, o que causou de alteração de pensamento, ou de sintomas físicos, ou de energias,
e vibrações alteradas, ou de tremedeira, ou de choro, e assim por diante. Então, o que é importante você entender ou observar em você? Né? Que em cada situação que você esteja irritado, ou com medo, ou angustiado, ou que tenha comportamentos repetitivos que você não gosta de ter, e assim por diante, tudo isso que temos falado, é você entender o porquê isso está sendo gerado. Entender e observar onde está causando algum reflexo. Se é no seu estado vibratório, se você consegue entender isso, ou se é com uma azia, ou se é com o intestino solto, ou se é com uma dor em qualquer lugar, ou se é com pensamentos e comportamentos viciosos, ou se você começa a tremer, começar a entender o que uma situação que você não gosta, não se sente bem, gera de sintomas em você. Porque se você começa a prestar atenção nisso, você antecipa, muitas vezes, sinais mais graves que o seu corpo e seus chakras podem lidar, como doenças mais graves pelo acúmulo dessas energias, como já falamos, tá certo? Então é importante que vocês percebam como vocês lidam com algumas situações e entender o que essas situações causam em você e como está relacionada com os chakras e as energias e as emoções que tanto temos falado e às vezes até repetitivamente, mas que é importante gerar isso. E esse ato de se observar, de observar o que acontece com você em determinadas situações, de parar quando alguém estiver te irritando e conseguir parar, respirar fundo e tentar entender por que você está tremendo, ou por que você está chorando, ou por que você está né, balançando a perna, qual reação está gerando em você e por que desse desequilíbrio ou dessa alteração de estado seu. Isso a gente chama de meditação de rotina. É aquela meditação que você não precisa de técnicas, nem de nenhum tempo específico para isso. Basta você parar em qualquer lugar, às vezes só dar uma respirada fundo e prestar atenção em você. Né? Entender o que está acontecendo com você. Né? Então, a partir do momento que você tem mais consciência sobre suas emoções, naquele exato momento que está acontecendo a situação que lhe causa emoções negativas, você conseguir parar, refletir, sentir-se, respirar fundo e entender para que tipo de né, comportamento ou de reação sua memória emocional está te puxando. Isso é uma meditação, é que você não precisa parar, sentar, acender um incenso. Você pode estar no trabalho, alguém te irritou, você apenas para, respira, pode até ser disfarçadamente, tenta entender o que está acontecendo, para você se observar e saber que algumas coisas são automáticas e que você pode mudá-las, pois são hábitos. Tá? E a partir daí, levar essa energia para outro tipo de vibração e, consequentemente, transformar essa memória que existe dentro de você. Tá certo? Então então é utilizar a sua autoobservação, tudo que temos falado, para entender o que está acontecendo e, a partir do momento que você entende para onde a sua memória emocional está te puxando, para que tipo de comportamentos ou de reações, etc., estão te puxando, você conseguir levar, sair dessa memória emocional dos chakras inferiores e começar a transformar isso, levando essa energia para outro chakra ou para outro estado de vibração. Por isso que a gente fala que o chakra cardíaco é responsável pela transformação, pois quando conseguimos trazer essas energias
dos chakras inferiores que estão lá acumuladas para o chakra cardíaco, começa o processo de transformação dessas energias e vamos praticar isso hoje, tá? Nessa aula. Então, essa energia que a gente vai praticar hoje está relacionada à energia do coração, tá? Que pode tanto curar essas sombras, quanto levar a luz a elas, quanto transformar suas energias, quanto levar luz para os chakras superiores, ativando-os, quanto emanar o que existe de amor dentro de você. Tá ok? Então, esse é o nosso bloco 1. Já já voltamos para o bloco 2 para falarmos, em vez de sombras, falarmos dos potenciais que estão guardados em você. Tá certo? Até já, muito obrigado.